cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Salve, salve, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos conectados, ligados aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos, você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva e estamos juntos para falar muita coisa do nosso Vasco. Estamos aqui para mais um conteúdo, né? Mais um episódio do nosso Madruga Vasco. Algumas coisas importantes, alguns assuntos interessantes que nós vamos abordar, né? Nessa, vamos dizer assim, ressaquinha, né, do aniversário do nosso gigante da colina. Eu peço perdão a vocês, eu demorei para me fazer presente porque não saiu nada de novidade assim tão estratosférica, nada. Eu vou abordar alguns assuntos importantes do Vasco, a gente vai falar sobre umas situações aqui, vou dar opinião, vou esmiuçar algumas coisas dos bastidores do clube, mas rigorosamente não foi quase nada divulgado. Ficaram-se muito falando apenas da festividade que teve na noite dessa quarta-feira, no Rio de Janeiro, no Espaço Hall, né, onde tivemos vários vascaínos ilustres ali representando e se apresentando, né, nessa festa de aniversário do nosso gigante. Eu vou repercutir um pouco disso também depois, vou colocar um trechinho para vocês acompanharem aí, mas isso não é só isso, né, o foco não é só isso, tem outros assuntos também, tá, meus amigos? Olha só, eu já vou logo de cara, né, você que ainda não se inscreveu, dá essa força, é de graça, né, Vascaíno ajuda Vascaíno, clica no botão, se inscreva aqui no nosso canal, dê essa força e ajude o nosso crescimento. Deixe também o seu like ou o seu dislike e compartilhe o nosso link do nosso conteúdo, do nosso vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para ajudar o nosso vídeo, né, a alcançar mais vascaínos, a mais pessoas interessadas no nosso conteúdo. Valeu, família? Dito isso, então bora lá a começar a falar dos assuntos do nosso Vasco. Logo de cara, gente, eu quero colocar para vocês aí uma manchete na sua tela, né? Isso mesmo, ó, Puma Rodrigues está na pré-lista da seleção do Uruguai para as eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Isso mesmo, então, Puma Rodrigues se encontra nessa pré-lista. Álvaro Silva, o que tem a ver? Gente, o que tem a ver é que é o seguinte, se ele for convocado, a gente vai ficar sem aquele lateral direito reserva imediato, né? Hoje é o Paulo Henrique, o lateral direito aí, sem dúvida incontestável do nosso time. Porém, o futebol é volátil, muita coisa acontece. Tem N situações que podem acontecer e o Puma poderia ser acionado. Se ele for para a seleção, a gente vai precisar de lateral, né? Então é complicada essa situação aí, né, envolvendo seleção. Por um lado é legal o jogador ser convocado, é valorizado, é bom pro atleta e coisa e tal, é bom para a seleção, menos pro clube, né, porque o clube paga o salário pro cara ir jogar na seleção dele, mas faz parte, fazer o quê? É assim, né, o calendário do futebol mundial, né, paciência. Fato é, então, que o Puma se encontra na pré-lista da seleção do Uruguai, né. Alguns falam assim, Álvaro, o Vasco precisa de lateral direito, precisa, né, até mesmo por essa situação, porém, a nossa prioridade hoje não é a lateral direita, né, eu venho falando há alguns dias aqui no canal. A prioridade hoje é zaga, prioridade hoje é ataque de lado de campo, de repente um falso 9, se der para trazer um cara de meio campo de qualidade, mas aí é claro, né, lá no final aí um lateral direito, mas não é a prioridade, não é a premissa, não é o primeiro movimento que o Vasco tem que fazer no mercado. Está muito longe de ser o primeiro movimento e todos nós sabemos que movimentos esses, né, quais eles tem que ser feito. A gente vai abordar esse assunto, vamos falar sobre isso já já. Agora, meus amigos, é o seguinte, eu quero deixar o registro para vocês aqui envolvendo o nosso futsal, isso mesmo, o nosso Vasco da Gama entrou em quadra nessa quarta-feira, na noite de quarta-feira, aqui no Rio, na cidade de Teresópolis, no ginásio Pedrão, partida válida pelo Campeonato Carioca 2024, e é o seguinte, deu Vascão, o Vasco começou perdendo, aquele susto, né, a torcida do Vasco ficou naquele negócio, né, casa cheia, aquele susto, e agora, enfim, o Vascão empatou, virou e goleou, isso mesmo, o Vasco enfiou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-3 na equipe do Magé
Com esse resultado, o Vasco volta a ser o líder da competição. Isso mesmo, segue o líder, né? O Vasco volta a ser o líder da competição. E os gols aí, né? Tivemos 2 gols de Raul Rocha, de David Reis, um gol de David Reis, perdão, um gol de Marquinhos, um gol de Daniel, um gol de Lincoln e um gol de Danilo, somando então 7-3, uma sonora goleada em cima da equipe do Magé no dia do aniversário do nosso gigante da colina pelo Campeonato Carioca de Futsal. Como eu já mencionei, o Vasco agora volta, né, retoma a liderança. O Vasco tinha perdido a liderança após derrapar nas últimas rodadas e volta, se reencontra a vencer, volta a ganhar na competição. Com isso, segue o líder, né, gente? Isso aí. Agora, virando a chavinha, eu quero falar com vocês sobre o futebol de campo, né? É o seguinte, a CBF já divulgou detalhadamente como será essa fase de quartas de finais, os primeiros jogos da Copa do Brasil. Fato é que o Vasco enfrenta o Atlético Paranaense na segunda-feira aqui no Rio, em São Januário, às 9h30 da noite. Porém, o jogo estava marcado para a quarta da Copa do Brasil. Agora a CBF já redefiniu, recalculou rota e o jogo da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Paranaense, que também será aqui no Rio, em São Januário, vai acontecer na quinta-feira, no dia 29 de agosto, tá, gente? Isso mesmo, quinta-feira, 29 de agosto, às 8 horas da noite, em São Januário, é o jogo de ida, o primeiro jogo do confronto das quartas de finais da Copa do Brasil, confronto a qual será decidido lá em Coritiba, no Paraná, na casa do Atlético Paranaense. Por isso é de suma importância o Vasco fazer aquela gordura, tentar fazer o resultado logo de cara aqui em casa, aqui no Rio, para depois viajar para o Atlético Paranaense, né, com uma vantagem, com uma gordurinha na bagagem, para de repente empatar ou quem sabe vencer fora de casa e se classificar. É claro que na teoria tudo é muito fácil, tudo é muito prático, na prática são 11 contra 11, tem 2 times, um treinador para cada lado, a única diferença que teremos um jogo na nossa casa e um jogo na casa deles, então temos que fazer valer o nosso mando de campo e jogar para ganhar com a faca nos dentes, com sangue no olho, né? Como se fosse uma final, como diria o meio-campista do Manchester United brasileiro Casemiro, né? O Vasco tem que enfrentar cada disputa de bola como se fosse um prato de comida de quem tá morrendo de fome, né, gente? É isso aí, então fica o registro para vocês envolvendo a Copa do Brasil. Agora, ainda falando de Vasco e Atlético Paranaense agora pelo Campeonato Brasileiro, como eu já mencionei, segunda-feira, 9h30 da noite aqui no Rio, em São Januário, é o seguinte, surgiu a informação nessa quarta-feira de que Felipe Coutinho pode vir a ser relacionado. Não é certeza, vai ser avaliado pela comissão técnica, pelo departamento médico, mas ele vem treinando com o elenco, inclusive treinou nessa terça-feira com o elenco no CT Moacir Barbosa. Diga-se de passagem que o nosso elenco ganhou 2 dias de folga, segunda e terça, e se reapresentou nessa última quarta-feira já para iniciar os trabalhos focado, visando os preparativos para a partida diante o Furacão. Fato é que Felipe Coutinho, após ficar aí mais ou menos 10 dias fora dos gramados, 10, 20 dias fora dos gramados, 10, 20 dias foi exagero, né? 10, 13 dias mais ou menos fora dos gramados, ele deve retornar, né? Já está no processo de transição, tomara que ele possa ser relacionado, né? Uma vez que Álvaro Silva vai estar na colina em loco, né? Quem sabe a gente consegue algo ali do nosso querido Coutinho, de repente registrar uma imagem, de repente com sorte gravar um gol dele ao vivo direto de São Januário. Enfim, fato é que para esse jogo mais de 10 mil ingressos já foram emitidos de forma antecipada. E voltando agora a falar de campo e bola, Pablo Verratti também treinou normalmente, ele que é quase certeza, né? Deve ser titular nessa partida, deve ser relacionado, foi poupado, mas já voltou a treinar junto com o elenco, tá? Outra dúvida para o Rafael Paiva é o miolo de zaga, a dupla defensiva, né? Que vinha sendo formada por Maicon e Léo, mas após várias oscilações do zagueiro Léo, a torcida vem pegando no pé com razão, inclusive eu sou um deles que pegam no pé do Léo, tem nada contra a pessoa física dele, aquela velha história, eu sempre falo, se eu topar, se eu encontrar com ele na rua, vou querer tirar foto, vou querer, né, enfim, mas assim, vou dar aquela cornetada, falar, pô, Léo, o que tá acontecendo? Porque não dá, né, não dá pro cara entregar toda vez. Fato é que em cima dessa situação, a torcida do Vasco e a própria comissão técnica estudam uma possibilidade de mudar esse miolo de zaga. Pode ser que seja, por exemplo, João Vitor e Maicon, tá, isso mesmo, pode ser que a dupla titular de zaga seja João Vitor e Maicon, pode ser que seja mantido o Léo e João Vitor, e pode ser também que jogue a dupla antiga, né? Maicon e Léo. Teremos que aguardar Rafael Paiva, que vai queimar os seus neurônios nesses próximos dias para definir esse miolo da nossa zaga, tá, gente? E olha só,
Então é isso aí, nesse primeiro momento que eu tinha para falar para vocês do jogo, tá? O nosso elenco treina nessa quinta-feira no CT Moacir Barbosa, vai fazer trabalhos na parte da manhã e na parte da tarde, trabalho físico e trabalho com campo e bola também, com dinâmicas, né? Então vamos ficar de olho, qualquer atualização a gente traz para vocês nessa quinta-feira no nosso Expresso News, na programação da tarde, que ontem, né, nessa quarta-feira, chegou de noite a programação, aniversário do Vasco, muita correria, muita coisa na minha vida pessoal também, fiquei um pouquinho enrolado, por isso que eu demorei no meu Expresso News, mas nesse Expresso News dessa quinta-feira, fiquem tranquilos que eu vou brotar mais cedo aqui para deixar vocês atualizados. Agora eu quero falar com vocês aqui, meus queridos, sobre a janela de transferências, né? Eu fiz um pequeno levantamento aqui, algumas anotações que eu mesmo já tinha, e aí esboçando aqui alguns jogadores, alguns atletas que já saíram do Vasco, outros jogadores que chegaram, né? Quem pode sair, quem pode chegar. E aí, envolvendo essa situação, por exemplo, quem já saiu? Cleiton Silva, né? Eu venho sempre falando isso para vocês, só para ficar bem reiterado. Cleiton Silva pertence ao Vasco, foi emprestado ao Rio Ave, lá do futebol português. Serginho pertence ao Vasco também, foi emprestado ao Criciúma até dezembro desse ano, contrato que pode ser renovado, né, dependendo do desempenho do atacante que agora vai vestir a camisa do Tigre, tá, gente? Bruno Prachedes estava emprestado, ele que pertence ao Bragantino, não tem mais vínculo nenhum com o Vasco da Gama, ele que foi atuar lá no Atlético Paranaense, né, gente? Isso mesmo, no Atlético Paranaense. Diga-se de passagem que o Prachedes não pode enfrentar o Vasco na Copa do Brasil, tá, gente? Não pode. É uma pena, né? A gente torcia para que ele jogasse contra o Vasco, né? Não pode, porque ele já jogou a Copa do Brasil com a camisa do Vasco, mas pode ser que ele jogue no Campeonato Brasileiro. Quem sabe ele resolve fazer a lei do ex invertida. Já viram? A lei do ex invertida, quando o ex entrega a paçoca a favor do ex-clube? Não sei, brincadeiras à parte, pode ser que isso aconteça. Também tivemos a saída do Zé Gabriel. Ele pertence ao Vasco, Zé Gabriel ainda é um ativo do clube, está emprestado ao Curitiba, inclusive estreou já nesse fim de semana com a camisa da equipe lá do Paraná, tá? E Guilherme Medel, que foi o primeiro dessa turma aí a deixar o clube, ele que já está jogando com a camisa do Boca Juniors, né? Inclusive esses dias ele veio ao Brasil, se eu não me engano, para jogar diante o Fluminense aí. Fluminense não, perdão. Ele vai vir ao Brasil, na verdade. Ele vai vir ao Brasil para jogar diante o Cruzeiro, né? Pela Sul-Americana. Eu confundi as bolas aí com o Cruzeiro. Enfim, fato é que quem chegou, todo mundo já sabe, né? Foi o Felipe Coutinho. Na verdade, primeiro mesmo foi o Emerson Rodrigues, Coutinho, Souza e Alex Teixeira, né? Tivemos esses 4 jogadores que chegaram no Vasco, mas até agora, efetivamente, até o próprio Coutinho, nenhum deles ainda mostrou que veio, né? Tecnicamente dentro de campo. Não estou cornetando, não estou falando mal, mas é uma realidade, é uma verdade, né? O próprio Coutinho mesmo se cobra, né? O próprio Coutinho se cobra muito, que até agora não conseguiu apresentar o futebol à altura. O próprio Alex Teixeira também vem se cobrando muito, a informação que eu tenho. O Souza, eles estão incomodados por não conseguir jogar aquele futebol ainda, por não conseguir atingir o seu ápice técnico e físico dentro de campo. Por isso, dia após dia, tanto o Souza, Alex Teixeira, Coutinho, o próprio Emerson Rodrigues, vem trabalhando, se esforçando muito no CT Moacir Barbosa, na parte física, na parte tática, na parte técnica, né, em alguns fundamentos, finalizações. Esses jogadores que chegaram estão bastante empenhados para ajudar, para agregar no nosso time, no nosso elenco, de alguma forma na temporada, mas até agora ainda não conseguiram mostrar o que veio ao nosso Vasco. Por isso, né, a torcida ainda vê com uma certa ressalva, com um certo ponto de interrogação, com uma leve exceção do Coutinho, que todos sabemos da grande qualidade que ele tem. A gente tem certeza que é uma questão apenas de tempo para o Coutinho engrenar e voltar a jogar aquele belíssimo futebol que todos nós sabemos que ele sabe desempenhar dentro de campo. Aí, envolvendo essa situação, né, quem tá quase chegando e quase sacramentado, inclusive agora que eu tô gravando esse vídeo, pode ser que já tenha anunciado, né? Tá quase sendo anunciado pelo Vasco, é o atacante chileno de 31 anos, Jean Menezes, né? Ele que tá muito perto de ser anunciado, ele que pertence ao Toluca do México, né? Um jogador que tem números bastante expressivos, tá pintando aqui no Vasco. Aí eu vi a turma do GE. Globo, né? Essas coisas que eu falo, são essas coisas que eu falo, que eu acho que o Pedrinho, né, devia usar um pouco mais da influência dele dentro da Rede Globo, inclusive, para dar uma puxadinha de orelha nos colegas dele, porque fizeram reportagem assim: Jean Menezes, alvo do Vasco, prestes a acertar com o Vasco, está entre os 3 jogadores mais baixos do futebol brasileiro. Aí eu pergunto para você, torcedor, o Jean Menezes é goleiro? Eu juro que eu pensei que era. Quando eu vi a manchete dessa reportagem do GE. Globo,
Eu juro que eu achei, falei, pô, será que ele é goleiro para estarem fazendo esse comparativo de tamanho? Será que é isso mesmo? É isso mesmo que eu tô vendo? Pois bem, aí eu fiquei analisando, eu falei, pô, será que ele é zagueiro? Mas ainda assim, se tiver qualidade, por que não? Porque a gente viu aí o Medel, né? Medel aí salvou o Vasco ano passado, né? Tudo bem, esse ano teve as ressalvas dele, todo mundo entende, ok? Mas ano passado salvou o Vasco, né? E baixinho também. Aí, não entendi, sinceramente, não entendi aí os jornalistas do Grupo Globo, do GE, levantar essa questão que o Jean Menezes vai estar entre os 3 jogadores aí mais baixos do Campeonato Brasileiro, e no caso ele só é mais alto do que o Soteldo, né? O engraçado, que a qualidade que o Soteldo tem, eles não falaram, né? Que o Soteldo tem muita qualidade. Aqui no Vasco passou um baixinho também que arrebentou, que meteu mais de 1000 gols, inclusive o 1000º gol dele foi com a camisa do Vasco, que foi o Romário, né? O Romário simplesmente arrebentou com a camisa do Vasco e era um baixinho, né? Então não entendi nada essa colocação do GE. Globo, não entendi nada, achei muito estranha essa situação, muito tendenciosa, sabe por quê? O próprio Michael que acertou com o Urubu, até onde eu sei, não tem 1,80 m, entendeu? Não tem, então eu não entendi essa colocação, para ser bem sincero com vocês. Fato é que desses jogadores aí chegaram Souza, Alex Teixeira, né, o próprio Coutinho, Emerson Rodrigues, e pode ser que chegue aí nas próximas horas, próximos dias, o Jean Menezes, tá, gente? Aí olha só, quem pode deixar o Vasco ainda? Existe uma expectativa de que Pablo Galdames pode deixar o nosso clube, tinha uma negociação em curso envolvendo o São Lourenço da Argentina, estagnou, parou, parece que não chegaram em um denominador comum, pelo menos até a hora que eu tô gravando, tá, gente? Pode ser que nessa manhã de quinta-feira já saia alguma outra atualização, isso que eu tô falando para vocês fique ultrapassado, mas pelo menos até a hora que eu tô gravando para vocês aqui nessa madrugada de quinta-feira, né, nada ainda é concretizado em relação ao Galdames. Quem pode também deixar o Vasco é o Ryan e o Eric Marcos, 2 crias da base, vem tendo algumas sondagens e propostas de clubes da Europa, de Portugal, do leste europeu, e o Vasco vem analisando com bastante carinho e cautela a situação dos 2 atacantes crias da base do nosso clube, tá? E quem também pode deixar o Vasco, que teve proposta e não quis deixar o Vasco, conversou com um clube aqui, outro ali, mas quer ficar, é o Rossi, né? Aquela velha história, eu sempre falei e vou falar de novo, né? Rossi, quer ficar no Vasco? Então joga bola, meu irmão. Porque jogar no Vasco, até eu que não sei jogar, queria jogar. Entendeu? Todo vascaíno tem um sonho de jogar no Vasco, todo flamenguista tem um sonho de jogar no Flamengo, todo corintiano tem um sonho de jogar no Corinthians e assim por diante. Agora, se tem qualidade ou não é outra história. Você já mostrou lá atrás que você sabia jogar. Não é possível que você desaprendeu que você não sabe jogar. Então, Rossi, joga bola, filho. Joga bola e mostra por que você quer honrar as cores do nosso gigante da colina. Já que eu dei esse recado, abri esse parêntese aqui para falar do Rossi, né? Agora vamos falar de quem pode chegar. Então, quem pode chegar é o... É isso mesmo. Isso mesmo. É o... Ninguém. Fez igual aquele cara agora do Somebody Love, né? Somebody Love. Ninguém. Ó. Ninguém. Porque não tem nenhum nome sendo ventilado mais. O único nome ventilado real é o Jean Menezes. O restante é tudo especulação de mercado e todos eles, a maior parte deles foram caindo por terra. O Pepe se aposentou, Maurício Lemos não vem, ninguém quer ele aqui no Vasco também, ainda rimou, como sempre, né? Gente, agora fugiu o Michael. Me decepcionou grandão, não por ele não vir pro Vasco, mas por ele ir jogar no Flamengo e por ele ter pedido 2 milhões por mês pro Vasco. Ele tá achando que o Vasco é o quê? A Caixa Econômica Federal? Deve estar achando que o Vasco é patrocinado pela Loteria Federal, né? Sinceramente. Michael é bom jogador? É. Chegaria no Vasco para ser titular hoje? Chegaria. Agora, não estamos falando também aí de um suprassumo do futebol brasileiro para ganhar 2 milhões por mês, né? Aí fica a pergunta, né? Será que ele vai ganhar 2 milhões lá no Urubu? Será? Muito estranho, hein? Outra coisa, hein? Eu vi uma notícia perdida na rede social aí. Aquele Gonzalo Plata, que até a gente trouxe aqui para vocês, o equatoriano, parece que o Urubu tá acertando com ele lá, hein? Será? Não sei. Boa azar, boa sorte, sei lá. Enfim, independentemente, agora eu só quero saber o seguinte. Eu só tô doido agora pro baixinho chegar aí, o Jean Menezes. Tô doido pro baixinho chegar para calar a boca de muita gente, inclusive de nós mesmos, torcedores, que a gente esperava jogadores de prateleira mais alta, né?
Tô torcendo. Agora, se tratando de zaga, meio campo e ataque, não tem mais nenhum nome sendo ventilado. É claro que tinha lá a conversa com o Brian Rodrigues e coisa e tal, parou por aí mesmo. Aí o Vasco tentou o André Ramalho foi pro Corinthians. Tentou o Maurício Lemos, todo mundo já sabe no que deu. Tentou o Pepe se aposentou, ou seja, o Vasco perdeu 2 meses de janela com esses caras que não quiseram vir jogar no Vasco. E agora, quem vai nos defender? Vocês lembram daquela história do Chapolin Colorado? E agora, quem poderá nos defender? Aí o Chapolin aparecia. Eu, Chapolin Colorado! Pois bem, e agora, Pedrinho, quem poderá nos defender? A gente tá esperando o Chapolin pra zaga. A gente tá esperando um super-herói aí de novela, de minissérie mexicana salvar a nossa zaga, porque nós precisamos de zagueiro e não é pra hoje, não é pra amanhã, nem pra ontem, é pra anteontem, né? Já passou da hora essa situação aí, então vamos ter que aguardar. Fato é que no mínimo, o Vasco precisa de 2 zagueiros, 2. Um incontestável para chegar e resolver, para mudar o noticiário esportivo do Vasco. Quando todo mundo for falar da zaga, vão falar, olha, mas tem um ali que é extra série. Então a gente precisa desse um extra série e um outro aí, né? Vamos colocar aí mais ou menos, bem mais ou menos, sabe? Aquele para poder chegar aí no meio desses outros aí, ter uma competitividade, joga um jogo, sai, joga outro, sai, mais ou menos assim, porque o Vasco não vai ter bala para trazer 2 grandões. Tomara que traga, né? Mas não tem dinheiro para colocar na mesa. Só se for gente que está em final de contrato para chegar aí no Vasco para receber salário. Mas até isso o Pedrinho deu uma tesourada que daqui a pouco eu vou falar disso, que parece que a palavra no Vasco agora é pouco gasto, né? Não foi falada essa palavra austeridade, mas para bom entendedor ficou no ar, né? Então vamos ter que aguardar. Fato é que do mercado, gente, é o que temos, é isso aí, para não dizer o contrário, que é o que não temos, né? Sinceramente. Agora eu quero falar com vocês aqui. Antes de falar de SAF, de name rights, de patrocínio, de tudo, de venda, de não sei o que. Vamos falar então, vamos repercutir um pouquinho a festa do nosso Vascão, 126 anos de muita história, de muita glória. Eu separei para vocês aqui uns trechinhos do MC Darlan com o menino ali, com o Miguelzinho, da Lecha, da Isa, do Kevin e o Cris, né, do Grito de Casaca. Então acompanhe que eu já volto. Preparado todo mundo? E atenção, vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Quem que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo nosso zaca. Vasco, Vasco, Vasco! É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo. E a gente já vai começar o show já. Vascaínos, ao Vasco nada? Tudo! Então como é que é? Quem que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo nosso zaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vamos cantar de coração. É isso aí, galera. Obrigado a todo mundo. E a gente já vai começar o show já. Vasco na cama, sua fama se fez. Tu e essa torcida é bem feliz.
botou. Foi combinado, tiro é certo, foi o pai que falou. Que o cria tá vindo aí, o Pedrinho já confirmou. Foi que o Coutinho botou. Querendo demais, a nota vai ser coitinha. Mais alto, mais alto. A barreira vai vir na baia. A barreira vai vir na baia. A barreira vai vir na baia. Sabe por quê? Porque o Coutinho botou. Querendo demais, a nota vai ser coitinha. Na boca do pai. A barreira vai vir na baia. A barreira vai vir na baia. Segura, segura. Bem bacana, né, gente? Bem legal. Eu confesso que eu assisti, eu gostei pra caramba. Me emocionei bastante, que eu sou muito Vasco, né? Com a Tereza Cristina, com a galera do rap, com a galera do sertanejo, né? Com os jogadores ali falando, tudo foi muito bacana, muito legal. Então, ao Vasco tudo, né? Muita longevidade ao nosso gigante da colina. E quem sabe, né? Nós possamos ter aí pelo menos uma conquista esse ano aí, quem sabe a Copa do Brasil. Seria maravilhoso um presente de aniversário do nosso Vasco, mas vamos com calma, né? Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, né, galera? Agora, dito isso, falando do aniversário do nosso Vascão, agora eu quero falar com vocês sobre uma situação polêmica e muito séria, tá, gente? Que é envolvendo a venda da SAF, isso mesmo, a venda da SAF, né? Porque o Pedrinho, ele afirmou que tem interessados, né? Quando ele negou, ele falou, olha, não tem nada de fundo árabe, nada da Arábia Saudita. Mas ele falou, existem interessados, ele falou no plural, então existem alguns interessados em comprar a SAF do Vasco. A gente não sabe quem estaria interessado, mas existem sim esses interessados. Agora, o Pedrinho falou que não é para agora. Ele falou que essa situação demora, que é bem complexo, né? E ele falou que não pode cometer o mesmo erro da gestão anterior. Ainda falou, acho que eu estou sendo bem claro, né? Então, assim, o Vasco busca, junto com a equipe, alguém para comprar os 31% que era da 777, tá? Tem gente mentiroso falando por aí que o Vasco não quer ser majoritário na SAF, isso é mentira, porque o próprio Pedrinho já veio a público e falou que não, que o Vasco não vai mais ser subserviente, o Vasco não vai mais ser abaixar a cabeça. Eu acho muito contraditório, enfim. Envolvendo toda essa situação, aí começa-se a ventilar um monte de nome daqui, ali e acolá. Vamos ter que aguardar aí para saber quem será esse possível novo investidor. Fato é que não vai ser para hoje nem para semana que vem. Estamos em agosto. É uma coisa aí para outubro, novembro, tá? Vocês podem escrever o que eu estou falando, até porque a pausa na justiça é 90 dias, não é 9 dias. É 90 dias. Tá? Então, com certeza, quando eles já pediram a pausa, já tinham ali algumas propostas, algumas conversas encaminhadas, com certeza, com certeza. E agora que o Vasco aí deve estar mergulhando, né, nessas propostas, nessas reuniões, nesses possíveis investidores, empresas, aí vai surgir o nome de empresa, FSG, fulano, ciclano, vamos ter que aguardar. Vamos ter que aguardar, fato é que o Pedrinho foi taxativo, que ele falou que o Vasco fez um planejamento em cima de um aporte que nunca entraria em setembro aqui, que era de 270 milhões de reais. E agora o Vasco tem que trabalhar em cima de receita, tem que fazer mais receita. O Vasco tem que fazer mais receita, porque hoje o Vasco tem a receita do sócio-torcedor, da bilheteria. Porque isso aí, gente, sinceramente é nada. É nada, é muito pouco dinheiro, a bilheteria é muito pouco dinheiro, e o sócio-torcedor ajuda aqui e acolá, mas acaba também, não é um dinheiro que você vai manter o time de futebol o ano inteiro com uma folha salarial aí de, sei lá, de 15, 16 milhões, hoje deve estar gerando mais ou menos em torno disso aí, de 15 milhões e alguma coisa, menos de 16, eram 17 e pouquinho. Tá? Então, para ser sincero para vocês, não é bem por aí, é uma situação bem complexa. Aí, envolvendo essa situação de tentar fazer dinheiro, por isso que eu falei para vocês no início que Ryan e Eric Marcos podem deixar o Vasco. O Vasco precisa vender esses jogadores para manter a operação do futebol e tampar muito buraco deixado pela 777 e pelos vagabundos da outra gestão, se é que vocês me entendem.
Tá? Envolvendo essa situação, o Vasco já visa tentar fechar aí um contrato de material esportivo com uma nova fornecedora de material esportivo para o ano de 2025. Foi aonde o Vasco fez um acordo com a Capa, aumentou o contrato com a Capa, se não me engano, acho que até março de 2025, por uma questão operacional de logística, para o Vasco não ficar sem fornecedor de material esportivo nessa entrelinha, nesse ato, nesse espaço que ficaria de janeiro até ali março, abril, que é quando começa para valer mesmo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, as competições internacionais, é onde o pau tora, né? No início ali é pré-temporada, Campeonato Carioca, pega não pega, vai num tranco, vai não vai, aquele negócio, sabe como é que é? Sabe carro quando fica no frio com a bateria ali, que tem que empurrar, tem que fazer uma reza ali para a bateria pro carro pegar no tranco, é meio que assim, todo começo de ano, todo time fica naquele negócio até que engrena, e quando engrena começa para valer a temporada, e aí é visando isso que o Pedrinho, né, a diretoria do Vasco junto com a Capa, aumentaram um pouquinho esse contrato até março, que deixou todo mundo de cabelo em pé. Fato é que o Vasco vem negociando com várias frentes, né, com diversas frentes para ser a nova fornecedora de material esportivo do nosso clube. A gente sabe que o Vasco negocia com a Capa, né, com a própria Capa. A Capa quer aí fazer uma proposta, né? A gente sabe que o Vasco negocia com a Puma, com a marca aí alemã. A gente sabe também que negocia com a Nike, norte-americana, e com a Mizuno, né, japonesa. Então, o Vasco está negociando com um leque de empresas aí espalhados pelo mundo, né? A Capa, que é italiana, a Puma, que é da Alemanha, a Nike, que é dos Estados Unidos, e a Mizuno japonesa. Todas essas marcas teriam supostamente interesse em fornecer o material esportivo do Vasco. Lembrando que na história do nosso clube, nosso Vasco já teve material fornecido pela Puma uma vez lá atrás, teve material fornecido também pela Capa, né? Acho que já é a segunda ou terceira vez que a Capa fornece material para o nosso gigante. A Nike, se eu não me engano, acho que nunca forneceu material para o Vasco, e a Mizuno também, se eu não me engano, acho que nunca forneceu nem para o Vasco, não tenho certeza, talvez para nenhum time aqui do Brasil, que eu me lembre não. Eu tenho certeza que a Mizuno é muito forte no futsal, já vi alguma coisa da Mizuno também, no futsal não, perdão, no vôlei, é muito forte no vôlei, né? São especialistas no vôlei e sei também que eles têm aí um pouco de know-how no futsal, mas no futebol eu confesso para vocês que eu nunca não me lembro de ter visto algum time aqui do futebol brasileiro sendo patrocinado aí pela Mizuno, mas eu não vejo com maus olhos não, é uma marca que faz aí um material legal, umas roupas legais, tem uns tênis bastante confortáveis, de qualidade, né? Se a Mizuno colocar um dinheiro legal, fizer uma camisa do Vasco sem fazer muita papagaiada, fizer uma camisa do Vasco bonita que o torcedor se engaje e compre, né? Então não tem erro, então eu não vejo com maus olhos não. Fato é que dentro dessa situação o Pedrinho, né, tenta trazer mais dinheiro para o clube, né? Fechou aí patrocínio com a R10 Score, tem esse patrocínio com a Betfair que foi fechado lá pelo Lúcio Barbosa, que ficou, pelo menos isso, né, uma herança boa da SAF, né, foi esse contrato com a Betfair, porque o restante, a maior parte das coisas, foi a tal da famigerada, da tão falada, né, a tal da herança maldita, né, porque, sinceramente, foi só isso praticamente que a dona 777, o senhor Jorge Cagado, quer dizer, Jorge Salgado ou Docinho, enfim, se é que vocês me entendem, deixaram aí de herança para o nosso Vasco. O fato é que o Vasco vem tentando angariar recursos, seja vendendo jogador, seja com plano de sócio, seja aí buscando um novo investidor para esses 31% da SAF, a gente não sabe como é que vai ser, seja também aí buscando um novo fornecedor de material esportivo, com royalty, com valor anual, com comissão, né, enfim, com todo o aparato que envolve uma grande marca esportiva patrocinando aí o material esportivo para um gigante do nosso futebol, que é o nosso Vasco, e tudo isso a gente vai ter que aguardar, além também de ter a conversa que já está em curso tem um tempo da situação envolvendo o Neymar White, né? A gente sabe que a Crefisa foi a primeira a se manifestar, na verdade não foi a Crefisa oficialmente, né? O dono da Crefisa, o seu Lamáquia, que tem outras empresas também no seu know-how ali do business, né? No mundo do negócio, dos negócios aqui no Brasil. O senhor Lamáquia que foi o primeiro a demonstrar um interesse aí pela marca do nosso Vascão, né? Pelo Neymar White do nosso gigante da colina, do nosso novo estádio, né? Fato é que a gente vai ter que aguardar, a gente não sabe qual será aí o projeto, né? Qual será a proposta também. Fato é que o Vasco vem buscando sim, de fato o Vasco vem buscando recurso, né? Seja com o Neymar White, seja com fornecedor, seja vendendo jogador, né? Seja tentando aí um parceiro para a SAF. O Vasco tá tirando para tudo quanto é lado, né? Nessa situação aí. Agora, a torcida que não tem paciência, né? O Pedrinho pede
o apoio da torcida. O Pedrinho pede, né, para a torcida ir junto com ele, para a torcida entender. Só que foi o que eu falei no meu vídeo no meu último Expresso News da quarta-feira, né? A gente já vem pagando o preço há mais de 20 anos, né? Então fica complicado de pedir mais uma vez para a torcida pagar o preço, com a história de médio e longo prazo, com essa situação toda. Ou seja, o Vasco hoje passa por um momento de reestruturação, reformulação, trocou muita coisa, quase tudo dentro do Vasco, na SAF, no associativo, no futebol, trocou muita coisa, reestruturação, reformulação, e o Pedrinho falou que talvez ano que vem o Vasco reestruturado, o Vasco possa ir mais agressivo no mercado. Então, com outras palavras, não foi dito isso. Não quero colocar palavra na boca de ninguém. Não foi dito isso, mas com outras palavras, o que eu entendi, parece que a situação no Vasco hoje é a tal da austeridade. Foi o que ficou no ar, porque o Vasco vem buscando fazer dinheiro, não está conseguindo fazer tão rápido assim, porque estamos falando de milhões e milhões e milhões, não estamos falando de 50 mil, de 100 mil. Isso para mim, que sou um Harris mortal, já é o resto do dinheiro. É muito dinheiro. Mas para um clube de futebol, 50 mil, 100 mil é nada. Mas não estamos falando de 50 mil, de 100 mil, nem de 1 milhão, nem de 10 milhões. Estamos falando de coisa de 200, 300, 400 milhões de reais para manter folha salarial, para poder, enfim, bancar a operação do futebol, pagar a dívida antiga, a RCE, uma série de situações, né, gente? Então, é uma situação muito complicada. O Pedrinho não falou com essa palavra, mas ficou no ar sim, que parece que infelizmente esse ano o que resta para nós é esfregar as mãos aí nesses 12, 11 dias de janela para chegar um zagueirão para resolver a nossa zaga. Se o Jean Menezes chegar, torcer para ele arrebentar com a camisa do Vasco, e se chegar mais algum jogador também para dar certo. É isso, é torcer para dar certo. Então o torcedor do Vasco agora tem que torcer para o time jogar e tem que torcer para dar certo, para chegarem jogadores para ajudar o time a jogar. Além disso tudo, o torcedor tem que torcer para o Vasco pegar uma competição internacional, para valorizar a marca, para ajudar até mesmo nas negociações envolvendo SAF, envolvendo material esportivo, porque se o Vasco pega uma competição internacional, se ainda estiver negociando com alguma empresa, fala, mas peraí, a visibilidade agora é outra. Porque no primeiro momento, meu clube estava só dentro do Brasil, que já é muita coisa, mas agora ele vai estar no Chile, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia, com a visibilidade de uma Sul-Americana, talvez, quiçá, uma Libertadores. Então, por isso que é muito importante o resultado dentro de campo. Só que para o resultado vir, precisa de jogador, e para comprar jogador precisa de dinheiro. Então, a gente entrou num ciclo vicioso, né, onde a gente não consegue sair do lugar. Para trazer jogador precisa de dinheiro. E para conseguir o dinheiro precisa patrocinador e novos parceiros. Para atrair o patrocinador e o novo parceiro, você precisa de resultado esportivo. Para obter o resultado esportivo, você precisa ter um time qualificado. E para ter um time qualificado, o dinheiro. Então hoje o Vasco está, né, como um disco arranhado, está em looping, né? O Vasco está em looping. O Vasco está assim, ó, está em círculo. Sabe o cachorro quando está correndo, tentando morder o próprio rabo? É assim que o Vasco está hoje, nesse ciclo vicioso, e o Pedrinho está tentando fazer das tripas coração para tentar quebrar esse ciclo vicioso, para tentar trazer um jogador ou outro para resolver o nosso elenco, para as coisas encaixarem, a gente não brigar por cair, beliscar uma vaguinha numa competição internacional, e aí sim, de peito estufado, chegar no mercado, colocar as cartas na mesa para pedir os valores, para aí no ano que vem o Vasco vir totalmente reformulado. Mas então é um processo, requer paciência, requer muita fé de nós torcedores, né? E requer também o apoio da torcida do Vasco. Eu optei por apoiar o Pedrinho nesses 6 meses aí que ele já está, 7 meses que ele já está à frente do Vasco. Eu optei por apoiar. Até aqui, né, ele vem mostrando aí, alguma coisa ou outra a gente reclama e coisa e tal, mas vamos ter que aguardar e vamos ter que apoiar esse novo momento de reformulação do nosso Vascão. Valeu, meus amigos? Então eu vou ficando por aqui. É isso que eu tinha para trazer para vocês nesse Madruga Vasco. Eu broto aqui para vocês com certeza nessa tarde de quinta-feira no nosso Expresso News, e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!